uma opção de tratamento complementar que tem origem na medicina tradicional chinesa, em que é feita a aplicação de pequenas agulhas em pontos específicos do corpo, por meio de qual acredita-se corrigir desequilíbrios que são responsáveis por causar sintomas como náusea. E você já sabe o que é acupuntura, né, Vanessa? Isso aí, de acordo com os princípios da acupuntura, essa prática ela poderia ser empregada, né, no tratamento de muitas doenças, como alergias ou artrite reumatoide, entre outras. No entanto, atualmente, as principais indicações são o tratamento da dor, em doenças como osteoartrite e lombalgia, entre outras doenças também, né, que causam muitas dores. Quem vai explicar melhor para a gente, então, sobre essa técnica é o acupunturista Rodrigo Cisi. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia, Tiago. Bom dia, Vanessa. Tudo bem? E vocês? Tudo bem. Rodrigo, a gente começou falando direitinho o que é acupuntura, né? Sim, foi uma ótima definição, sim. O pessoal de casa, às vezes, escuta muito falar, né, sobre essa técnica, mas não sabe, de fato, o que é a acupuntura. Em linhas gerais, quando a acupuntura é indicada? Ok, a acupuntura ela é uma das 5 disciplinas que compõem a medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, né, é todo o conjunto de ciências que nós temos relacionadas à saúde e que a gente tem hoje uma literatura por volta de 2.500 anos. E ela contempla a fitoterapia, a dietoterapia, exercícios físicos, massagens e a acupuntura. No Brasil, a acupuntura acabou se popularizando mais que as outras 4 disciplinas, mas elas trabalham de forma integrada. Então, em alguns casos, cada uma delas é mais indicada. A acupuntura acabou se popularizando até desde a sua criação, há 2.000 anos atrás, para tratamento de dor e para principalmente casos de alteração do bem-estar mais agudos. Mas ela tem resultado bastante legal também em casos crônicos, principalmente ligado a estados de desequilíbrio psicoemocional também. Rodrigo, muita gente vê a acupuntura enfiando, a acupuntura agulhinha, é enfiar né? agulhinha. E, será que esse trem dói? Mas assim, na técnica mesmo, o que consiste a acupuntura? É a utilização das agulhas em pontos estratégicos do corpo para trazer benefícios? Explica de fato como que é na prática. Tá. Então, a gente tem, às vezes, uma pequena dificuldade de compreender, porque a acupuntura ela não segue as bases científicas da nossa ciência atual. Embora existam diversas evidências científicas da sua eficácia e dos seus mecanismos de funcionamento, as explicações carecem. Então, como é que funciona? Foi mapeado há mais de 2.000 anos 361 pontos regulares pelo corpo e mais alguns outros pontos que foram chamados de pontos extras. E são pontos que têm uma maior concentração hoje, de acordo com a ciência, de vasos, de nervos e de tendões. E esses pontos, eles são até mais sensíveis, a gente consegue facilmente identificar eles na pele. Então, esses pontos têm uma influência maior no sistema nervoso central. E, a partir disso, que ele consegue fazer uma regulação do organismo como um todo. Hoje, a gente tem uma estrutura que a gente chama de fáscia, que ela fica entre a pele e os músculos. E a fáscia ela é composta de diversos buracos, né? E boa parte dos pontos da fáscia coincide com os pontos clássicos que já fazem parte da literatura da medicina chinesa. Então, esses pontos, eles são essenciais para alguns funcionamentos, tanto internos quanto a nível de movimentação também. Então, são pontos que são mais tendenciosos a terem dores, a terem alguma complicação, como às vezes o pulso, o cotovelo relacionado a movimento repetitivo. E quando acontece a obstrução desses pontos, é que a gente começa a sentir mal-estar. Às vezes começa um processo de adoecimento, de dor. E aí o processo de colocar a agulha nesses pontos, o objetivo é que a gente libere eles. Ou então, às vezes, a gente faz um estímulo com a agulha, a gente não só introduz, mas a gente faz um pequeno estímulo que vai gerar um pequeno choque estático. E esse choque, mesmo muito pequeno, mesmo ele sendo indolor, ele é percebido pelo nosso cérebro, que causa as respostas que vão regular o organismo do paciente como um todo. E, Rodrigo, me explica uma coisa. Existem tipos de acupuntura ou toda acupuntura é a mesma? Não, toda técnica, né? Existem diversas escolas e existem alguns tipos também. A medicina chinesa é dividida entre a tradicional e a mais moderna, que faz uso de recursos de pesquisas científicas, e a acupuntura acompanha essa evolução. Tradicionalmente, em Belo Horizonte, nós temos mais presença de acupunturistas tradicionais, mas hoje a acupuntura moderna ela faz uso de recursos como eletroestimulação, como laser.
O mesmo mapa que a gente usa para poder inserir os pontos, a gente não precisa fazer uso de agulha. Então, a massoterapia utiliza A auriculoterapia seria uma espécie também de acupuntura? Seria uma subdivisão, da mesma forma que a gente tem as partes do corpo inteiro, nós também temos as mesmas estruturas de forma análoga na orelha. E a gente já sabe que o estímulo dela trabalha o nervo vago, que passa aqui atrás, que também tem uma resposta no organismo como um todo. Então, a gente pode usar, às vezes, semente na acupuntura, que a gente vê que é bastante comum. A gente pode usar agulhas ou outros mecanismos de estímulo, como a eletroestimulação. Algumas pessoas utilizam canetas a lasers. Algumas pessoas simplesmente fazem massoterapia, né, principalmente indicado para crianças, adolescentes, né, quando há maior resistência à dor. E, além da acupuntura chinesa, a gente também tem algumas subdivisões, como a escola japonesa, a escola chinesa, entre outras. A indiana, coreana. Muito bacana, né? E o pessoal pergunta muitas vezes, né? Nossa, mas será que a agulhinha dói? Dói ou não dói, doutor? A sensação de dor é muito relativa. Tem pessoas que sentem dor, tem pessoas que não sentem dor. Dentro do nosso conceito, essa é uma parte interessante. Como a gente acredita que o corpo flui energia como um todo, muitas vezes um local onde a pessoa está deficiente, a gente coloca uma agulha e tenta causar algum estímulo e ele acaba sendo imperceptível. É uma forma do corpo indicar para a gente que ali não está tendo uma resposta legal, como uma baixa circulação, por exemplo. Na agulha, isso é muito mais fácil de perceber. Da mesma forma que a gente pode fazer isso com o dedo, e a gente usa o tamanho de uma digital, quando a gente pega uma agulha, que é 2 vezes o calibre de um fio de cabelo, isso às vezes é mais imperceptível para a pessoa. Então, a agulha é um instrumento que normalmente é associado à dor, pode causar, mas é possível a gente fazer a acupuntura sem causar nenhum tipo de dor. Alguma sensação é normal. Tá? Mas quando a agulha é muito fina e a gente coloca ela no organismo e sente, às vezes a gente sente uma sensação parecendo um calorzinho, às vezes sente uma sensação como se tivesse fazendo uma massagem sem, às vezes, a gente estar encostando na pele da pessoa. Não necessariamente uma dor, mas isso varia muito de paciente para paciente e de acupunturista para acupunturista também. E essa agulha, Rodrigo, ela não é aquela agulha que você enfia na pele que vai chegar até no músculo, né? É uma coisa mais superficial? Como que funciona? Depende da situação também. A gente tem diversos tipos de agulhas. Então, as agulhas mais finas, elas têm a metade do calibre de um fio de cabelo. As agulhas, tradicionalmente, têm 0,25, 0,30 milímetros. Um fio de cabelo é 0,1, né? Então, seria como 2 fios de cabelo. Não seria mais do que uma dor de um cabelo encravado, um fio de cabelo encravado. Agora, as agulhas em si variam de acordo com a parte do corpo que você vai usar. Então, se você vai usar uma região torácica, por exemplo, onde a gente tem algum cisco, a gente tenta utilizar alguma agulha que não vá penetrar mais de 2 centímetros no corpo da pessoa. Mas há alguns casos com dor associado, principalmente em resultado muito legal para atletas, que às vezes tem dor no ombro, bíceps e tríceps, que a gente às vezes utiliza agulha de 15, 20 centímetros, dependendo da situação. Rodrigo, a gente começou falando, né, a respeito dos benefícios da acupuntura, né? Em termos práticos e de forma resumida, quais são os principais benefícios que a acupuntura traz para a pessoa? É o relaxamento? É a melhoria em parte motora? Como é que é e o que traz de bom para a gente? O mecanismo de funcionamento da acupuntura, basicamente, é através do sistema nervoso central. Então, com isso, a gente consegue uma resposta no sistema parasimpático, no sistema hormonal, no sistema imunológico, né? A gente consegue modular a resposta de estresse do organismo, diminuir o funcionamento, a atividade do sistema límbico, que normalmente é associado à dor e ao adoecimento também. Então, a gente consegue ter uma resposta, na verdade, bastante grande, porque tudo nosso passa por aqui, toda a nossa sensação. Então, a atuação é bastante ampla e o mais interessante, a gente está trabalhando sem fazer intervenção nenhuma de nenhum componente químico, né? Basicamente, é um estímulo mecânico que a gente faz no corpo da pessoa. E existe alguma contraindicação, Rodrigo? Então, por conta disso, sendo um estímulo mecânico, é necessário tomar alguns cuidados, sim, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com a região torácica, perto do pulmão. Há certas contraindicações para criança, mas mais relacionada à hipersensibilidade de dor que as crianças costumam ter. Para trabalhar com grávidas, há também protocolos que são evitados e principalmente pessoas com trombose. Então, o estímulo mecânico em pessoas com trombose na região câncer também, da mesma forma, onde há metástase. Rodrigo, para a gente evitar, né, um acidente ou uma aplicação de forma
incorreta, qual tipo de profissional que é habilitado e capacitado para fazer esse tipo de procedimento? Porque às vezes a pessoa vê que um vizinho, uma pessoa que tem uma clínica lá perto da casa dela vai e acaba não dando certo, porque é preciso procurar um profissional qualificado? Sim, é sim. Esse é um tema até um pouco delicado, Tiago. Hoje nós estamos correndo com a regulamentação da acupuntura, né, na Câmara dos Vereadores, dos deputados, e é um processo que vai ajudar a formalizar a profissão como um todo. Não deveria ser de livre exercício de pessoas que não tenham tido um treinamento, mas sim de pessoas que têm interesse de atuar na área da saúde. Um curso básico em acupuntura hoje, normalmente, dura-se 2 anos, e a gente trabalha todas as bases da fisiologia, da anatomia, cuidados preventivos, né, que a gente tem que ter. Então, isso é essencial. Não é qualquer um que pode chegar e colocar uma agulha porque viu que algum mecanismo funciona. Mesmo porque o funcionamento da acupuntura não é em cima de você colocar uma agulha num ponto, simplesmente. A gente tem que ver como é que o corpo do paciente funciona antes que a gente possa fazer uma intervenção e tomar cuidado também com a parte que a gente está trabalhando. Importante. É uma prática muito personalizada? Seria? Sim. Normalmente a gente fala que a nossa medicina ocidental, ela é muito focada no adoecimento e nas patologias, né? Então, quando a gente trata de depressão, a gente tem uma linha de remédios para a depressão, tratamento para a depressão, de forma mais generalista. Quando a gente fala de medicina chinesa, né, e de medicinas ocidentais como um todo, a gente tem um viés, uma forma de pensar que a gente não está, na verdade, trabalhando com a doença, mas a gente está trabalhando com o organismo da pessoa. Então, dentro da fraqueza do organismo, que a gente tenta fortalecer ele para que ele, naturalmente, possa voltar no estado de equilíbrio, no estado de bem-estar 100% normal. Até por isso que a acupuntura e as medicinas tradicionais, elas não são aplicadas a toda a gama de adoecimento, mas elas têm suporte para cada tipo de pessoa e deve ser personalizado para cada indivíduo. Rodrigo, quais são as dúvidas mais comuns que os pacientes chegam lá no seu consultório a respeito da acupuntura? Olha, as 2 primeiras são: dói? E quanto tempo de tratamento? E normalmente essa resposta ela é muito individual. Hoje em dia a gente tem o respaldo científico de muitos estudos em cima de muitos protocolos e apesar dos protocolos serem individualizados, a gente consegue ter uma noção muito boa quando a gente consegue fazer uma boa análise do paciente, do quadro clínico dele e de como a resposta dele deve ser. Óbvio que a gente nunca consegue acertar 100%, assim como também a medicina tradicional não consegue ter uma resposta eficaz para tudo. Mas é possível a gente predizer a linha de tratamento e dar uma certa segurança, até para que o paciente consiga também acompanhar sua progressão e relatar isso para a gente. Sobre a terapia, ela é usada, né, no tratamento de algumas doenças que causam dor, né, das doenças que eu falei. Ela pode ser usada também como uma prevenção, mesmo que a pessoa ainda não tenha, né, desenvolvido aquela doença, mas tem casos na família que, né, pode ser uma doença hereditária. É possível usar a acupuntura como uma prevenção àquela doença? Sim, excelente pergunta. Outro valor que a gente leva na medicina ocidental é que a gente olha o organismo da pessoa como um universo completo, né? Então, a gente está sempre interagindo com o meio ambiente, a gente interage com o resto dos nossos familiares, dividindo carga genética. Então, pessoas que têm um histórico de doenças de maior repercussão na família, elas têm mais tendência de ter. A gente sabe que o câncer tem certa hereditariedade, depressão, né? Casos de pressão, cardíacos. Então, a gente leva isso em consideração, sim. E a maioria dessas doenças, elas são multifatoriais. Então, a gente leva em consideração a carga genética que ela traz, o estilo de vida que ela leva, né? E um bom organismo, ele vai tentar sempre lutar para poder manter-se saudável. Mas a gente já tem fatores de riscos que a gente vai somando. O nosso próprio estilo de vida hoje já é um fator de risco bastante elevado para a maioria das pessoas. Então, de forma preventiva, a gente pode trabalhar para que a pessoa esteja sempre saudável. Rodrigo, e como é que funciona? A pessoa chega lá no consultório, fala que quer fazer acupuntura, vocês fazem uma anamnese para ver o que ela precisa, quais são os pontos. Como é que é o primeiro passo inicial para começar a acupuntura?
Sim. Normalmente, a primeira consulta, ela exige uma anamnese bem minuciosa. Então, a gente entra em detalhes bem íntimos da vida da pessoa, como histórico familiar, como histórico de vida, o que ela se alimenta, como é que é o estilo, a hora que ela acorda, a hora que ela dorme, quantidade de água que se alimenta. Ou seja, a gente fecha todo o contexto, né, o que a gente pode chamar de todo o ecossistema em que a pessoa está inserido. Isso normalmente é uma conversa que vai de meia hora até mais de uma hora, dependendo da pessoa. E em cima disso a gente começa a ver aonde aquele organismo tem deficiências. E a gente começa a fazer um tratamento já personalizado para ela. E à medida que o tratamento vai evoluindo de acordo com a resposta da pessoa, a gente vai cada vez mais refinando esse resultado. De forma que a gente consegue chegar depois de algumas sessões, tanto o paciente vai ficando mais à vontade com a gente e vai soltando mais informação, quanto a gente também vai chegando em qual é o adoecimento daquele paciente. E aí, quando a gente fala adoecimento desse ponto de vista, às vezes a pessoa tem a deficiência em algum órgão que ela tem, hoje se manifesta como uma rinite, amanhã se manifesta como uma sinusite, depois pode manifestar como uma gastrite, uma diarreia. Então, enquanto a gente não fortalecer o organismo dela, ela vai estar, na verdade, suscetível ao que no Ocidente a gente chama de doenças diversas, mas que, do ponto de vista oriental, às vezes é a mesma doença, manifestando de diversas formas. Uma coisa importante para a gente falar, né? A gente está tratando a acupuntura como uma terapia. Ela sozinha consegue resolver um problema ou ela precisa ser associada a uma boa alimentação, à prática de atividades físicas? Sim, ela precisa estar sempre associada, né? O preceito de toda medicina oriental é sempre a gente ter um bom estilo de vida, para ter uma boa qualidade de vida, ou um estilo de vida terapêutico, como a gente às vezes chama também. Então, dormir, se alimentar, se hidratar é essencial. Há algumas doenças em que a acupuntura consegue resolver sozinha e há outra gama de doenças em que ela trabalha muito bem associada a outras terapêuticas também. Né? Como o caso de câncer, ela não tem nenhuma eficácia em cima de câncer, mas ela consegue reduzir drasticamente o mal-estar que os tratamentos oncológicos trazem. Rodrigo, para quem está assistindo a gente agora, quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, ir lá no seu consultório, saber mais sobre essa técnica que é bem curiosa e tem muita coisa a aprender ainda, como é que faz para te procurar nas redes sociais? Qual que é o seu contato? Sim, eu tenho 2 Instagrams, um para os que já são praticantes de medicina oriental, que é o Universo Chinês. Também eu tenho um blog, universochinês.com.br, onde eu divulgo um pouco de tudo, mas esses 2 canais são principalmente para quem já tem alguma introdução na cultura chinesa ou trabalha já com medicina oriental. O meu blog, o meu Instagram profissional é Acupuntura SISE, Acupuntura SZE, que é meu nome da família. Né? E aí eu gostaria também de convidar para as pessoas de baixa renda, eu também trabalho às quintas-feiras na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no ambulatório voluntário que tem lá, né? Então na Avenida Nossa Senhora do Carmo? Exatamente, né? Então aquele ambulatório maravilhoso, tem 40 anos de funcionamento. Então eu e mais um grupo imenso de acupunturistas estamos lá todas as quintas-feiras, onde a gente atende as pessoas de baixa renda especificamente. E lá a gente também tem um trabalho bem gostoso. Que bacana. Nossa, que legal saber. Eu fiquei com uma dúvida para a gente encerrar. Rodrigo, a acupuntura ela foi inserida nas práticas integrativas do SUS? Sim, hoje ela faz parte. Agora, cada município tem suas regras com relação ao funcionamento dela. Eu tenho alguns colegas que trabalham no SUS de Contagem, atendendo com acupuntura. Aqui em Belo Horizonte, o SUS oferece também, mas aqui em BH especificamente é pré-requisito ser médico para estar trabalhando no SUS. Né? Mas existem Uberlândia, Rio de Janeiro, diversos lugares, as PICs já cobrem a acupuntura também. E bom saber, né, que o SUS já está oferecendo esse procedimento tão importante. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês também, viu?